tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso quadro Biografia X, aqui no canal Neymar Pares, né? E hoje com um convidado super especial, né? O nosso amigo Eduardo Soares, 40 anos casados, e hoje veio dividir um pouquinho da história dele conosco, né? E com vocês, né? Mais uma vez, né, com esse papel que tem esse quadro, né, de trazer as histórias das pessoas com deficiência, né, de uma forma íntegra, trazendo todas as nuances, todos os pontos todos os pontos positivos, os negativos, os obstáculos, todas as relações dentro desse processo, e onde nós trazemos aqui esses personagens para contar isso para vocês de uma forma clara, né, e com todos esses detalhes. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Beleza? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Estamos aí para escutar um pouquinho da sua história, entender, né? Você é casado, né? Já é casado há 20 anos, né? Tem 40 anos, casou cedo, né? Não tem Endoidei cedo. Não tem filhos. Você também informou que é deficiente visual de nascença, né? E para a gente aqui do quadro é uma situação diferente, né? Porque nossos dois primeiros convidados, né, eram deficientes visuais, mas deficiências adquiridas, né? O primeiro já com aproximadamente 49 anos, né? A outra convidada na adolescência, aos 14 anos, né? E super interessante até para a gente, né? Vai ser uma aprendizado até para a gente mesmo, né? Entender, né? Como é que é a história da pessoa que já nasce com a deficiência visual. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Bom, galera, vou contar um pouquinho aí da minha história, né? Então, como o Neymar contou aí, eu nasci com a deficiência visual. Minha mãe descobriu a minha deficiência com aproximadamente um mês de idade. E aí começou todo o processo, né, para ver o que se podia fazer, por que eu tinha esse problema, né? E aí eu fiz vários tratamentos aí no decorrer da minha vida no Hospital das Clínicas. Para quem é de São Paulo conhece aí, é o maior hospital da América Latina, ele é referência em tudo quanto é especialidade, né? E aí, assim, eu fiz todo esse meu processo. E o que acontece? A raiz do meu olho, ela é como se fosse você partisse uma laranja no meio e você chupasse essa laranja. Essa raiz, ela é toda desfragmentada, ela é toda esbagaçada, né? Então, ela só pode ser reconstituída, assim eu posso dizer, com as células troncos, né? Tem alguns projetos aí, mas é aquele negócio, né? Pesquisas, e é um tratamento muito complexo porque envolve o cérebro, né? Então não já está bem na ramificação entre a raiz, o olho e o cérebro. Então não é uma coisa simples de se fazer. O cara que fizer isso, ele não tem que ser bom, ele tem que ser o melhor, vamos por assim, né? Tem que estar. E aí vem toda essa trajetória minha, né? De criança, né? Esse primeiro processo de ter que ir para o prézinho, minha mãe teve muitas dificuldades, né? Porque na década de 80, até se entender questão de deficiência, então as escolas elas não aceitavam, né? Fui muitas vezes rejeitado porque as pessoas não sabiam lidar com uma criança com deficiência visual, né? Depois minha mãe teve que procurar bastante, e aí até que a gente conseguiu achar uma escola que trabalhava com pessoas com deficiência, né? E a minha mãe nunca quis me colocar numa instituição, ela queria que eu estudasse numa escola comum, como qualquer outra criança, né? Então aí foi a batalha da minha mãe, porque
qual escola que vai aceitar uma criança com deficiência visual, né? E aí a gente, com muito custo, minha mãe conseguiu achar uma escola, né, que aceitava, que tinha uma sala de recurso, né? Então essa sala de recurso preparava a criança para ir para a sala comum. E lá na sala comum tinha toda a assessoria dessa sala de recurso. Então foi uma saga muito grande, difícil, complicada, né? Mas assim, eu falo que hoje eu sou o que sou graças a 5 amigos que eu tenho mesmo de infância até hoje. A gente tem essa amizade que me apoiou, né? Apesar de eu ser deficiente, mas lá no bairro onde eu morava, né? Então eles me levavam para brincar junto, né? Todas as atividades que eles faziam eu fazia. Eu era chacota, lógico, no meio da criançada. Hoje se fala muito em bullying, então eu sei o que é bullying, até eu tava. Né? E também, assim, para as pessoas entenderem, eu não sou o cego total. Que hoje a gente tem 2 grupos de pessoas. Tem o cego total e o baixa visão. Sim. Eu tenho baixa visão, então até os meus 17 anos, a minha visão era muito louca, né, para explicar aí para as pessoas. Tinha tempos que eu acordava, eu enxergava normal. Tinha tempos que eu acordava, minha visão eu era cego total. Sim. Tinha épocas que eu acordava, eu tinha baixa visão, só que a minha visão só era bilateral, eu só enxergava com os lados do olho. E aí ela foi brincando comigo até os 17 anos, né? Os médicos falaram que isso ia acontecer até os meus 17 anos. E na onde essa roleta parasse, ia ficar. Sim. E aí essa roleta parou na baixa visão e com a visão bilateral. Então eu não tenho uma visão central. Eu tenho a visão do cara desconfiado. Eu só olho com o rabo do olho, né? Só de ladinho. Só. Esse cara tá meio desconfiado. O que tá acontecendo com esse menino? Então eu tive que lidar com esse processo também, né? Que foi bem complicado. Já pensou assim, uma hora você acorda, você tá vendo uma coisa, outra hora você não vê nada, outra hora você... Né? Isso mexe muito com o psicológico da gente. Mas, como eu disse, né? Também, graças a Deus, eu tive muito apoio, principalmente da minha mãe, né? Eu posso dizer assim, que minha mãe foi uma pessoa que correu, que lutou, que aonde falasse lá que seu filho vai voltar a enxergar, ela levava. Né? Quem é mãe que vai ouvir sabe né, que mãe não mede esforços. Né? Se ela assim. Falar que tem um macumbeiro lá na esquina que faz o cara voltar a enxergar, ela vai levar. Entendeu? Então, minha mãe lutou bastante. Na época, meu pai trabalhava numa empresa chamada Cisper, que é uma empresa que fabrica copos e garrafas, né? E essa empresa trouxe... Isso, Cangaíba ali, aquela região. E a empresa trouxe 12 médicos dos Estados Unidos para avaliar o meu caso, né? O meu pai era uma pessoa que, dentro da empresa, ele era bem quisto, né? E quando eles souberam desse problema meu, eles trouxeram, né? Mas infelizmente não teve recurso. E aí você tem que seguir a vida. Eu tenho mais 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho, né? E meus irmãos também me ajudaram bastante por conta disso, né? E vida que se segue. E aí tá aí o Eduardo até hoje, né? Lutando e batalhando e correndo aí atrás das minhas coisas. Eduardo, essa questão de assim, você se viu nessa situação, tá ali, né? Passou por, obviamente, né, como todos, né, por vários processos, né? Beleza, se estabeleceu, 17 anos, o Eduardo ficou bilateral e com baixa visão, né? E como é que foi o mercado de trabalho, namoro? Como é que era a vida social do Eduardo depois de se estabelecer essa
Então, que nem eu falei, eu tive 5 amigos que a gente estava aí junto, lado a lado. Então, vamos passear no shopping, o Eduardo estava junto. Vamos para uma baladinha, o Eduardo tem que ir. Vamos para uma festa, né? Eu gostava muito, tinha épocas que eu tinha uma certa dificuldade por conta do preconceito das pessoas, né? Por não ver outros deficientes naquele local, as pessoas estranhavam, olhavam com um olhar estranho. Então, se relacionar foi um pouco mais complicado, né? Porque as meninas olhavam e falavam assim, tipo, o que eu vou fazer com um cara, né, cego? Porque antes você falava baixa visão, ninguém sabia o que era baixa visão. Para as pessoas eu era cego, pronto, é isso, né? Se hoje se tem uma educação e se fala no cego e no baixa visão, porque se falar da visão, ele é muito complexa, né? Ele é muito complicado. Então, tem um baixa visão que enxerga mais, outro enxerga menos, né? E as pessoas, elas não conseguem entender. Ela só vai entender o dia que ela tiver que passar por isso. Caso contrário, né, ela não vai entender. É a mesma coisa você falar assim, como que deve ser um cadeirante, ficar sentado o dia inteiro numa cadeira de roda? Bom, o cara só vai saber quando ele passar. Como será ser surdo? Né? Por mais que você explique, a pessoa só vai entender quando ela passar. Caso contrário, ela não vai entender. Né? Então, nesse aspecto, questão de se relacionar com as meninas, eu tive uma certa dificuldade, né? E questão de trabalho, consegui trabalhar em alguns lugares, né? Mas assim, uma empresa mesmo que eu trabalhei afinco, mesmo que eu tive todo o respaldo, foi a empresa Natura, né? Que eu falo para todo mundo, foi a melhor empresa que eu já trabalhei. De algumas empresas que eu já trabalhei, essa foi a melhor empresa. Né? Lá nos 2 primeiros anos eu trabalhei como avaliador olfativo, né? Então a gente tinha uma equipe de 30 pessoas e a gente era responsável por avaliar as essências para a montagem dos perfumes. Né? E aí depois dos 2 anos, depois eu sou um cara meio acelerado, e aí eu vou te contar de outras coisas, mas eu quis mudar queria trabalhar dentro da Natura, mas eu queria mudar de setor. E aí eu consegui ir trabalhar na linha de produção. Né? Que aí foi o lugar assim que a avaliadora olfativa eu gostava muito, mas quando eu entrei na linha de produção, eu falei, rapaz, isso aqui é o que eu gosto, é top. Porque eu gosto da mão na massa, eu gosto da prática ali, né? Da brutalidade, de carregar peso, né? Eu não sou muito de computador. Não, eu gosto de ir para cima mesmo do negócio. E aí eu trabalhei lá por mais 4 anos, né? Fiquei 4 anos. E aí chegou uma época que eu pedi para sair de lá, porque quando eu entrei, eu agradeço muito a empresa Natura, tenho que sempre reforçar isso. Quando eu entrei lá, eu entrei com ensino fundamental só, né? E eu trabalhava em turno, né, das 2 às 10. E eu não tinha oportunidade para estudar, era complicado mudar de turno para conseguir estudar. E aí, um belo dia, eu coloquei na cabeça, falei, tá todo mundo subindo de cargo e eu vou morrer como auxiliar de produção. E não é isso que eu quero, né? E aí eu peguei e pedi para eles me mandar embora, né? Só que antes disso, eu preciso de comentar isso, não tem como. Eu sou um cara que eu pratico esporte já há 23 anos, quase 24 anos. Então, eu comecei a praticar com 17 anos, eu comecei a praticar judô, né? Então, foi aonde mudou também muito a minha história, né? Quando eu comecei a praticar um esporte, comecei a praticar judô com um professor chamado Sensei Fernando da Cruz. Ele dava aula para pessoas com e sem deficiência na Sociedade Amigos de Vila Matilde. Né? E aí eu conheci ele através de uma professora nessa escola onde eu fui estudar, fazer o fundamental, que é a prima dele, né? A professora Vera.
E aí eu falei para ela de um sonho que eu tinha de querer praticar judô. E aí ela me falou desse primo dela. E aí lá eu fui, né? E aí eu comecei a treinar e tudo mais. Eu acabei sendo competidor, disputei alguns campeonatos. Só não saí fora do Brasil, mas disputei bastante campeonatos, né? E quando eu entrei na Natura, eu parei com o judô, porque já não dava mais para eu treinar. Só que eu comecei a treinar para corridas de rua, né? Sim. E eu fui corredor, fazia corridas de rua, né? E aí eu, dentro da empresa, da Natura, além de fazer corridas de rua, eu tenho 2 equipes de corridas de aventura. A gente pratica corridas de aventura, fazer esporte radical. E aí dentro da Natura eu consegui a oportunidade deles, quando eles lançaram o Caiaque Aventura, eles montaram umas equipes para representar essa marca, né, nas corridas de aventura. E aí eu consegui, como eu já fazia corridas de aventura, eu já era esportista, eu caí de paraquedas com eles, né? Montei uma equipe dentro da Natura para participar de corridas de aventura. Então, lá dentro, além de ser funcionário, eu era atleta deles. Sim, né? Legal. Era atleta deles. E aí tinha toda a assessoria de academia lá dentro para poder treinar, aquele monte de coisa, né? E aí, quando chegou esse belo dia que eu te contei, que eu pedi para ser mandado embora, o cara falou assim, cara, como que eu vou te mandar embora se você já fez reportagem com o Silvio Luiz, você sai nas revistas da Natura quase todo mês, né? Acontece um monte de coisa. Como que eu vou chegar no diretor e vou falar para ele, ó, eu estou desligando o Eduardo Soares? Vai ser complicado. Falei, bom, eu vou continuar trabalhando, vou continuar dando o meu sangue aqui do mesmo jeito que eu estava, não vou ficar faltando, nem fazer nada, mas você fica sabendo que você tem um funcionário insatisfeito, porque eu queria sair de lá para estudar, né? O meu objetivo era sair de lá para estudar. E aí chegou um belo dia, em maio, ele chegou e falou assim, Eduardo, vai ter um corte, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, quero. Ele falou, então tá bom, então, semana que vem você já não tá mais no quadro. E aí, assim foi. E aí eu saí da empresa, já entrei na escola, né? Entrei numa escola na Santa Cruz, no Lazar Segal, né? Não sei se você conhece essa escola. Conheço. Mas é ali na Santa Cruz. E terminei o meu ensino médio lá. E na sequência, terminando o ensino médio, eu já consegui uma bolsa para fazer uma faculdade de educação física, o qual hoje eu sou formado, né? Então, eu fui pegando todas as coisas assim na sequência. Você vê que minha vida... E nada veio, né? Nada vem de graça. Ah, o cara... Não, foi tudo... É que eu tô fazendo um resumo, mas foi tudo suado ali. Foi tudo, né? Então... Até porque, né, até se vê, até por conta disso, né, que realmente não tem essa, né, de coisa muito fácil. Não tem essa de, nossa, tá ali, aí chega um milagre, não, opa, feito, né? Porque muitas vezes essa ideia que o público tem da pessoa com deficiência, né? Sim. Ele era deficiente e no outro dia ele era o campeão paralímpico, né? Sim. Era a estrela da TV. Não. Quem dera se fosse assim, viu? Se Quem dera. Fácil dessa forma, nossa senhora, vixe. Falar que vou adquirir uma deficiência. Só tem monstros. Você quer só ali, hoje, para amanhã. Não é bem assim. Assim, uma curiosidade até minha mesmo, claro, assim, que nós, quando adquirimos a deficiência, nós passamos por aquele roteiro lá de mobilidade, né, para aprender a andar, né, com a bengala, né? E assim, para você, hoje você utiliza a bengala? Como que é a sua mobilidade?
Então, até um certo tempo, é aquele negócio, né? Quando a gente tem baixa visão, isso acontece muito, né? Até um certo tempo eu tinha vergonha de usar bengala, eu não usava bengala. Você se regaça todo, quebra a cara, mas você não usa, né? E aí eu acabei fazendo um curso na Laramara, em 2000, é uma instituição bem conhecida, né? E aí eu fiz o curso de mobilidade com o professor João Felipe. João, foi ele que me deu. Foi ele que deu mobilidade, né? Então, e aí eu fiz aula de mobilidade com o professor João Felipe, né, dentro dos cursos lá que tinha. E ainda fiquei um pouco resistente a usar a bengala, né? Mas só que chegou uma hora que eu me deparava com muitas situações, com confusões, com brigas, porque às vezes as pessoas achavam que eu estava encarando ela, por que eu, né, ficava com aquele olhar desconfiado, e aí era motivo para ter briga. E assim, já acabei entrando numas brigas assim, meio complicadas. Por quê? Entendeu? E aí, enfim, não recomendo isso para ninguém. Quem tem baixa visão, que use a sua bengala, é melhor do que... né? Eu tinha uma condição para isso, vamos pôr assim, né? Pronto. Aí, vamos lá. Então, pode continuar, Eduardo. Da onde você parou, que aí a gente continua daqui. Tá bom. Então, e aí com esse negócio da baixa visão, eu acabei entrando em algumas confusões, né, por conta disso, em algumas brigas. Então, eu não recomendo isso para as pessoas, né, que têm deficiência, que têm a baixa visão. Então, eu falo, utiliza a bengala. Num primeiro momento, a gente fica com vergonha, né, por utilizar a bengala, né. Eu acho que a gente vai perder a nossa identidade, sei lá como eu posso dizer, mas aí depois hoje eu uso, normalmente faz parte do meu corpo e não tô nem aí se as pessoas me acham bonito, me acham feio. Uma coisa que eu percebo até, né, que eu particularmente também passei por esse processo, né, que parece que você assumir a bengala é você ou dar um ponto final ou ou colocar um hífen, né, para começar um novo parágrafo, né? E não sei, é muito difícil você pegar a bengala na mão, né? Quando a pessoa te entrega, é meio que parece um rito, né? Um rito de passagem, que eu falo, né? A sensação é essa, né? De realmente eu tenho que assumir essa condição para poder seguir a vida. É estranho, né? Porque você fala, pô, sei lá, umas sensações que eu tinha, né? Que tipo, perdi minha identidade, né? Só que depois eu fui vendo que, pelo contrário, eu não perdi nada, né? Pelo contrário, eu ganhei mais autonomia, né? Uma nova possibilidade, né? E ganhei uma autonomia, né? Que antes a minha autonomia estava muito limitada, né? E pra gente que tem baixa visão, você acha que tá vendo uma coisa e não é. E às vezes você vai pisar num lugar que não é para pisar. Você acha que aquele lugar é né? E aí você acabava passando muito mais vergonha do que hoje, né? Então, e aí passei por esse processo, tudo, e hoje, para mim, de boa, né? Estamos aí, na lida. Com certeza. E aí, como é que foi? Como é que se deu esse... Eduardo vai casar. Como é que foi isso? Então, a gente acabou se conhecendo, né, nessa instituição, na Laramara, né? E aí um dia, aquele negócio, né? Um dorme na casa do outro, aí um certo dia a gente chegou e, vamos morar junto? Vamos tentar. E aí, estamos aí até hoje. Então, assim, como você mesmo trouxe, então ela também é deficiente visual. Minha esposa é deficiente visual também.
Aí tem aquela mística, né? Morar junto e tal, como que é, né? Dois deficientes visuais, Nossa, né? Morando junto. Caramba. Pra gente, no começo, a gente teve que se, como qualquer pessoa, né? Que vai morar com qualquer outra pessoa, você tem que se adaptar primeiro àquela outra pessoa, né? E, assim, questão de casa, acho que não teve muita... A gente não tem muita dificuldade, né? A gente tem... Como a gente é deficiente, já tem aquela... Já sabe aonde tem que deixar as coisas. Quando tirar, você avisa para outra pessoa, ó, eu peguei tal coisa, ó, mudei a coisa de lugar, ó, né? Então, tá sempre verbalizando, né? Na casa que tem a pessoa com deficiência visual, e quem não é deficiente visual, eu sempre falo, se você muda alguma coisa de lugar, avisa, verbaliza aonde você deixou, porque senão a gente está acostumado a fazer aquele mesmo percurso e aí tem um obstáculo no caminho. E aí, de repente, isso não pode ser tão legal, né? Você é capaz de se machucando e tudo mais. Ou então você deixou uma coisa ali, você sabe que está ali. Então você vai lá e põe a mão para pegar naquele lugar. E aí alguém foi lá e te tirou. E aí é confusão na certa. Porque, pô, eu deixei aqui, você tirou um negócio daqui. Com a gente também acaba acontecendo isso. Às vezes, sem querer, você vai lá e tira aí, né? Porque a gente esquece que um ou outro é deficiente visual. Mas a gente tem que sempre tem que estar verbalizando, né? Isso é muito importante. Então, como eu costumo brincar, hashtag fica a dica. Galera que tenha uma pessoa com deficiência visual e você não é deficiente, verbaliza. Isso é muito importante. Ó, tirei alguma coisa do lugar, mudei a coisa de lugar, ó, tá? Para a pessoa, né, não ter nenhum problema aí. Eduardo, assim, super legal sua participação, adorei aí, assim, né, trazer essa nova nuance, esse novo ponto de vista. Aí eu queria que você deixasse aí um recado para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que não estão nos vendo, né, de um recado para todo mundo aí, que tem ou não tem uma pessoa com deficiência no seu dia a dia. Um recado que eu deixo aí para a galera que de repente tem alguma pessoa com deficiência aí na sua família, no seu ciclo social aí, né, todo esse, que você incentive essa pessoa a sair, a passear, a estudar. Acho que é muito legal. Hoje eu falo muito isso para as pessoas, né? De incentivar esse deficiente visual a estudar, que é muito importante. Acho que para qualquer pessoa, mas para o deficiente é mais importante, até que para que ele consiga se conectar como pessoa na sociedade, né? Sim. E como eu falei aí, né? Eu sou professor de educação física, incentive as pessoas com deficiência também, deficientes visuais, a praticar um esporte, né? Sim. A uma atividade física, que isso é muito importante, vai ajudar muito essa pessoa no seu dia a dia, né? Quando a gente pratica uma atividade física. Sim. E é isso. E curtam aí a página, compartilhem aí esse vídeo, os vídeos que tem aí na página do Neymar, esse menino fera, e vamos que vamos. Valeu. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, mais uma gravação, mais um convidado muito especial do nosso quadro Biografia X, aqui do canal Neymar Vitor Pares. E assim, curtam, compartilhem, se inscrevam. Nós teremos muito mais momentos especiais como esse. Valeu, Eduardo. Valeu, Neymar. Tamo junto. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that I would pay. É assim, né? Existe um pequeno porém também. O notebook está descarregando.
Sou nem bem nem sim, sou com flim chum no, chuflai chuflim chuflazing. Eita. Tem que Nossa senhora. Tem que colocar na fonte, filho. Não pode deixar. Né? Não. E aí, Nívia, como que é teu irmão com deficiência visual? Conta aí. Ah, igual esse aí? É assim, é você andar com ele e todo mundo duvidar que ele é cego mesmo, sabe? Tipo assim, entrar no ônibus assim, ele olha pra pessoa assim, como se estivesse vendo. Ah, não, sério? Aí dá até briga no ônibus. Você não é cego nada. Oxe, tem que andar com comprovante no bolso agora? Oi!